Trago um abraço dos meus pais para essa igreja, porque eles amam essa igreja. Quando vieram visitar, mesmo eu estando congregando em outro lugar, eles vinham para aqui, porque eles amam este lugar. E, em especial, ao nosso pastor Fausto. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 46. Eu acredito que muitos irmãos têm a mesma versão que a minha, e eu vou abrir pela versão mais antiga, aquela versão que a gente já era acostumada a ler na igreja quando tinha aquelas leituras que respondiam. Então eu vou ler, os irmãos acompanham pela versão de vocês, e depois nós vamos sentar para meditar um pouco nessa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltada sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podem sentar. Trazer uma palavra, uma ministração para a igreja em Salmos pode ser muito fácil e muito difícil, porque a gente lê muitos salmos, né? A gente lê muito. E aí, às vezes a gente pensa assim, eu vou meditar junto com a igreja em salmos. Mas talvez alguém pense, salmos? Por que não traz uma coisa mais profunda? Mas eu fui começando a ler e pensei que seria bem rápido, e Deus foi falando tantas coisas que quase que eu não consigo terminar essa mensagem. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Irmão Mário, se o senhor puder ficar fazendo aí um Lá menor. Quem sabe qualquer hora dessa eu começo a cantar aqui. Eu quero começar meditando com os irmãos no capítulo 1, que fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí eu vou trazer alguns conceitos para os irmãos entenderem um pouco o que isso quer dizer. Primeiro eu vou trazer o conceito de refúgio. Refúgio é um lugar seguro onde pode se abrigar. Lugar para onde se vai quando está com medo. E agora eu vou trazer o conceito de fortaleza. Fortaleza é um lugar de segurança excepcional. É um forte muito grande. É um lugar semelhante a uma cidade com muralhas de proteção, onde se pode morar e, em caso de ataque do inimigo, estar protegido. Eu trouxe esses dois conceitos para vocês, porque eu não sei se aqui em Goiás tem forte ou fortaleza. Mas eu, que moro no litoral, as cidades do litoral, muitas delas têm essas construções medievais de forte ou de fortaleza. Por quê? Porque quando algum inimigo queria entrar no Brasil,
para tomar alguma coisa que era nossa, eles entravam pelo litoral, porque eles vinham de navio. Então, as cidades que eu já morei, em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, elas têm forte. O Forte dos Reis Magos fica em Natal. E é uma construção linda, mas é bem menor do que a Fortaleza de Santa Catarina, que fica em Cabedelo. É ou não é, Maria? Maria e o irmão Moura conheceram essa Fortaleza de Santa Catarina. Quando você entra na Fortaleza, é um lugar tão grande, com muralhas tão grandes que você se sente protegido. Lá você podia morar, porque lá tem esconderijo também subterrâneo. Lá também tem uma capela, onde os soldados podiam ali fazer suas orações. Lá também tinha lugar onde vendia as mercadorias para eles comprarem. Ou seja, eles moravam lá, mas em caso de um ataque do inimigo, eles se protegiam, subiam para as muralhas e atacavam. Então podiam morar tranquilamente. Fortaleza. E aqui, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não diz e forte, diz e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E aí me veio esse pensamento, que Ele é o socorro na hora da angústia. Deus está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Só que aqui fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está sempre perto de nós. Só que o interessante é que habitualmente, quando tudo está bem, nós temos o costume de não recorrer a Ele, de não procurar a Deus com a mesma intensidade que nós procuramos quando estamos no tempo de angústia. E aí o salmista sabiamente coloca aqui: socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos até deixar de buscar a Deus com mais intensidade, até esfriamos, até nos afastamos, ficamos em casa por um tempo, mas quando surge o momento da angústia, o momento da luta, aí sabe o que acontece? Você se aproxima de Deus. Aí vem uma crise e muda tudo. Aí vem a hora da angústia. Aí a crise que eu falo aqui pode ser uma crise emocional, que só você sabe, só você está passando. Não sei o que gerou a crise emocional, se é o filho, se é o marido, se é o seu trabalho. Às vezes é uma crise financeira. Homens se abalam muito com essa crise porque eles são responsáveis do lar e eles se abalam bastante. Pode ser uma crise de saúde, porque você está com alguma enfermidade, um problema. Ou uma crise nacional, como nós estamos vendo hoje em dia. Ou até mesmo uma crise mundial. Eu não sei qual é a crise, mas eu sei que quando surge a crise, a hora da angústia, aí você lembra de pedir socorro. Só que aí vem o verso 2, diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. A terra se muda. Gente, a terra se muda. Para a terra se mudar, quem estudou geografia aqui, é necessário que aconteça coisas grandiosas para que se altere o modo da terra. Catástrofes aconteçam para que a terra se mude. Mas aqui diz assim: não temeremos, ainda que a terra se mude. Sabe por que diz isso? Porque nós não devemos temer. Eu não combinei nada com um grupo de louvor. E eles cantaram hinos que trazem essa reflexão para nós. Que o crente, ele vive e passa por dificuldade, mas não pode parar de cantar. Aí o crente vem numa crise, mas ele continua, parece que o crente, ele é meio estranho. Crente, ele canta hino da vitória sem a vitória ter chegado. Crente, ele profetiza a vitória na vida dele e do irmão. Às vezes ele está passando mais dificuldade do que o irmão. Mas a própria Bíblia diz: não temeremos,
ainda que a terra se mude, ainda que catástrofes aconteçam. Em outras palavras, é ainda que catástrofes aconteçam, não temeremos. Porque nós só devemos temer aquele que governa e que comanda todas essas coisas que estão acontecendo. É Deus quem permite tudo o que está acontecendo. E Jeremias 5:22 diz assim: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Porque ultimamente nós temos visto que as pessoas, elas andam temendo muitas coisas. Pandemia, perder dinheiro, uma crise, ficar sem emprego, perder a saúde, perder um parente. As pessoas estão temendo muitas coisas, mas parece que perderam o temor a Deus. Parece que as pessoas já não dão mais tanta importância, cometem seus pecados e não assumem uma postura de arrependimento enquanto há tempo. Hoje nós escutamos a Maria falando aqui: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas é para os que estão em Cristo Jesus. E não para aquelas pessoas que estão se apegando ao Deus de graça, ao Deus de amor, ao Deus de misericórdia, e acham que tudo isso que andam fazendo não será cobrado um dia. Vivem como se fosse só graça, amor e misericórdia e esquecem da parte da justiça de Deus. E nós, irmãos, temos que estar atentos a isso. Precisa temer pandemia? Não, precisamos ser cautelosos, sim. Sermos prudentes, sim, a Bíblia nos ensina. Mas nós sabemos que tudo está no controle do nosso Deus. Nós devemos temer a Ele. Porque pensa você, falecer no meio de uma pandemia e não estar preparado agora. Aí vem o medo. Aí vem o temor. Porque você vai ter que prestar contas com Ele. E ainda há tempo para você, enquanto você está aqui nessa noite, enquanto você está na terra. Enquanto você está aqui, você tem chance de buscar mais a Deus. Você faz a sua parte, prega a palavra do Senhor, leva a palavra. Mas se aqueles não se arrependem, se aqueles não querem se voltar e temer ao Senhor, cuida da sua alma. Cuida do seu espírito. Teme ao Senhor teu Deus. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está no céu nos esperando, sim. Mas vocês sabiam que Deus, Ele também está lá no inferno? Só que ninguém quer ver Deus lá no inferno, não. Porque lá está na forma de ira. Lá Ele está com a ira, sabendo que ofereceu todas as chances e formas de você se achegar a Ele e você não quis. Então só sobrou isso, porque lá não tem mais jeito. Então as pessoas andam cometendo seus pecados e não assumem essa postura de arrependimento. E hoje nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade. Aproveitando essa oportunidade, meus queridos. Deus não é um ser irreal, um ser inanimado. Deus existe, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo não diz assim: Deus poderia ser, Deus é. Presente, perfeito. É nosso refúgio e fortaleza. Ele é real. Quantos aqui já enfrentaram uma luta tão terrível, em qualquer área que seja, que precisou você correr para Deus como sendo um refúgio
e uma fortaleza para você se esconder. Porque você sabia que ali você estava protegido. Quantos aqui já passaram uma luta tão terrível assim? Seja bem sincero, lembre assim, puxe aí no seu arquivo e tente lembrar assim. Nessa época eu estava tão desesperado que eu não queria ver ninguém. Eu só chorava, eu me tranquei e eu só fazia chorar ou falar com Deus. Às vezes a pessoa não consegue nem falar, mas chora e sabe que ele está interpretando. Quantos aqui já passaram por isso? E sabiam que tinha um refúgio que você podia se esconder, não sabia? É porque você é crente. É porque você crê no refúgio. E aí o verso 4 diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. Aí vocês viram que falou Deus é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora diz, Deus está. Deus está no meio da cidade. Jamais será abalada. Primeiro falou assim, ó. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio da cidade, sentado em seu trono, não será abalada. Irmãos, Deus está, meus irmãos, no meio. Ele não está numa ponta só para uns, ou na ponta para outros, ou lá atrás, ou na frente. Ele está no meio. Porque no meio ele consegue socorrer a todo mundo que correr para ele. Você está entendendo? Deus está, meus irmãos. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio da tua família. Deus está no meio da tua casa. Deus está no meio dos teus negócios. Deus está no meio da tua história. Deus está no começo, no meio e no fim. E é por isso que você está de pé. Porque Ele te ajuda a cada romper da manhã. Não é a tua força. É Deus que está no meio. E por isso que você não se abala. Olha aí, vem a crise. Pá! E aí você se levanta. Porque Deus está no meio. E você segura. E você continua para surpresa de todo mundo. Porque Deus está no meio. E você não é abalado. É Deus quem governa, irmãos. É Deus quem está no comando. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo só acontece com a permissão dele. Olha o verso 6. As nações se embraveceram. As nações se embraveceram. Lembra alguma coisa para vocês? Afeganistão lembra alguma coisa para vocês? As nações se embraveceram. Os reinos se abalaram. Reinos abalados. Lembra também alguma coisa para vocês? Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. Isso é assustador, né, irmãos? Você vê assim, as nações se embraveceram e você vê que tem nação se embravecendo. E você vê, os reinos se abalam e você vê que as nações estão abaladas. E aí vem logo em seguida e diz assim, ó, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
E aí vem o verso 7 que diz assim, ó. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você sabe o que quer dizer o Senhor dos exércitos? Existem vários exércitos no mundo, né? Aqui a gente vê pouco a atuação do exército brasileiro aqui no estado de Goiás, porque nós temos a gloriosa polícia militar, né? Que aí ela faz esse papel muito bem aqui. Mas em algumas capitais, qualquer coisa que acontece, eles acionam o exército e o exército entra junto. E todo o exército precisa de um comandante. E existe o comandante de repartição tal, e existe o comandante geral. E existe o comandante geral do exército daquela nação. Mas aqui a nossa palavra está dizendo o Senhor dos exércitos. Não é do exército, é dos exércitos está conosco. A exemplo dos Estados Unidos, que é uma referência mundial, que tem uma grande potência, né? Com seus armamentos, suas tropas. A exemplo de tantos outros exércitos que não vamos nem citar aqui, de tão perigosos que eles são. Que nós tememos até que eles se levantem e lancem uma guerra mundial. Mas aqui diz que é o Senhor dos exércitos. Todos esses exércitos da terra e exército do céu, exército espiritual e exército da terra, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o comandante geral. Tudo que acontece está debaixo da permissão dele, o Senhor dos exércitos. Sim, tudo está debaixo da permissão do Senhor. Enquanto Ele permitir, desolações vão acontecer na terra. Mas quando Ele quiser acabar, Ele acaba. Enquanto Ele deixar, vai desolações surgindo. Umas versões falam desolações, outras falam assolações. Mas vai acontecendo. Mas no dia que Ele quiser que acabe, Ele determina a todos os exércitos, acabou a guerra. Ele faz cessar a guerra até no fim do mundo. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E ainda diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Tudo o que está acontecendo está debaixo da minha permissão, do meu controle, porque eu sou o Senhor dos exércitos e estou com vocês. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descansar no meio da guerra é uma coisa muito difícil. Você pensa lá, bomba para um lado, bomba para o outro. Todo dia uma bomba diferente que a gente recebe. Abre as redes sociais, outra bomba. Você vai trabalhar, o pessoal te desafia porque você é crente, a perseguição já começou. Você é crente, você tem que ficar ouvindo o tempo inteiro provocações dos seus colegas de trabalho que te desafiam. Quem representa o nome do Senhor, quem fala a verdade em nome do Senhor é perseguido todo o tempo. Mas aí o Senhor diz, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O povo de Deus descansa no meio da guerra, porque sabe quem é o comandante geral. E nós sabemos que Ele é bom, e que você
que está distante, você que está frio, talvez você chegou aqui na noite, eu não sei se você é novo ou se você é visitante, se você começou a frequentar agora e você está frio, distante, só procurou a igreja porque diante de tantos acontecimentos, você estava com medo e procurou se voltar para Jesus, se voltar para Deus. Hoje eu venho dizer para você que ainda é tempo. Ainda é tempo. Mulheres, vocês são representantes do Senhor Jesus na terra. Nunca houve um tempo tão bom para orar como esse. Porque todo dia você tem mais um motivo para orar, mais um motivo para orar, mais um motivo para orar. Lembra daquela sua irmã que estava aqui na igreja do seu lado e ela está sem força de vir. Sem forças de vir porque às vezes está passando uma dificuldade tão grande na casa dela. Mas você é alistada no exército. Esse exército que você faz parte, você se alistou. Você está nele, você trabalha na sua casa, você trabalha na rua, você trabalha no seu trabalho, representante. Não é espião não, viu? Não é agente secreto não. Não é para ser agente secreto, viu? É para trabalhar mesmo, porque são os últimos dias. E ainda que você precise chorar, chore para alcançar a promessa. A promessa do Senhor. E que promessa é essa? E que promessa é essa? É uma casa? É um carro? Hoje já foi falado aqui sobre isso. Infelizmente, eu posso te dizer que talvez essas coisas venham para você. Mas a promessa que o Senhor nos fez foi que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque se permanecermos firmes até o final, alcançaremos a coroa de glória. Então nós temos que entender, irmãos, que a nossa riqueza não está aqui, que a nossa recompensa não é aqui. Nós podemos sim ter uma vida de prosperidade nessa terra, porque a Bíblia nos garante que se vivermos uma vida de integridade, fidelidade ao Senhor, Ele nos abençoará, assim como Ele fez com Jacó. E é sobre o Deus de Jacó que eu estou falando aqui nessa noite. O Deus que muda história e muda nome. Eu gosto de falar desse Deus, porque quando a gente pensa que tudo está perdido, quando a gente pensa que a gente não tem solução, quando o teu filho está lá fora e você pensa, agora não tem jeito, mas você dobra os joelhos, o comandante geral se levanta e diz: eu sou o Senhor dos exércitos, e eu guerreio por você. As suas orações não são em vão. Elas estão sendo todas arquivadas. E no momento certo ele se levanta no trono, no meio da tua cidade. E ele faz nova todas as coisas. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros. E diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A promessa que eu quero falar para você nessa noite é a promessa de renovação da presença do Senhor na tua vida. É a promessa de que um dia, se você permanecer firme até o fim, você vai morar num lugar além do rio. Além do rio. Lá a tristeza não vai ter. Doença não vai ter. Morte não vai ter. Dor não vai ter. Ei, irmão, vai chegando uma época que vai aparecendo dor, né, na gente. Que eu já quero dizer que eu tô chegando nessa época, ó. Mas se eu disser para você que não precisa você temer essas dores, porque a sua vida não acaba aqui.
você vai encontrar com aqueles que já partiram para a glória. Você vai encontrar com o seu mestre. Você vai poder ver os seus olhos, contemplar sua face, porque Ele está te esperando. Nós estamos aguardando, mas Ele também está esperando. Depois do rio, as ruas são de ouro, são de cristais, mas o melhor, o que nos atrai, não é nenhuma parte que fala das riquezas, é a paz que nós teremos lá. É paz, saudade lá não vai existir. Lá tem cura física e cura emocional, cura para a tua alma. É lá que Ele está nos esperando. Lá nós encontraremos nossos irmãos, que nós lemos as histórias deles, e eles permaneceram até o fim. Porque isso aqui, a Bíblia é um livro, mas não é qualquer livro. Uma vez, um jovem disse ao pastor Fausto: e quem me garante que a Bíblia não é um livro escrito por homem qualquer? E por que eu tenho que seguir? Provavelmente o Espírito Santo de Deus já não estava mais habitando. Porque quem lê essa palavra se renova. Quem lê essa palavra encontra. Depois do rio, nós teremos paz, irmãos. É dia de se alegrar. Se alegre. Cante com gozo na tua alma.